Bom, pessoal, vamos falar então agora sobre a diferença de potencial entre dois pontos do campo elétrico de uma carga pontual. Lembrando, carga elétrica pontual ou pontiforme é aquela carguinha que tem um campo elétrico de maneira radial, né? No caso, quando ela é positiva, o campo elétrico é saindo dela, quando ela é negativa, o campo elétrico é em direção a ela. Então, nós temos aqui, vou dar um zoom, nós temos aqui essa carga em laranja, ela é a carga geradora. Deixa eu até botar aqui, vou chamá-la de Qzão. E essa daqui, que está em verde, é o Qzinho. Seria a minha carga de prova. Então, deixa eu colocar aqui e escrever aqui, ó. Carga de prova. E aí, óbvio, né, que em azul eu tenho minhas linhas de força. O que acontece é o seguinte. Eu quero medir a DDP, a diferença de potencial, de A para B. Então, eu quero a diferença de potencial de A para B. A gente sabe, pelas aulas anteriores, que a diferença de potencial nada mais é do que o trabalho para a carga ir de A até B, dividido pela carga Qzinho, que é essa carga que vai sair do ponto A e vai chegar até o ponto B. Bom, vamos lá. A gente tem essa relação no slide. Deixa eu apagar aqui, diminuir o zoom, e vamos perceber isso então. Bom, o trabalho para carga de prova. Deixa eu até botar aqui, ó, Qzinho, carga de prova. Deixa eu voltar isso aqui. Então, trabalho para ir de A até B, dividido pelo valor dessa carga Qzinho, nada mais é do que a diferença de potencial entre A e B. O problema é justamente determinar o valor desse trabalho. Por que dá esse problema determinar o valor desse trabalho? Porque a força, nesse caso, ela não é constante. A força ela tem um valor quando está no ponto A e um valor menor quando está no ponto B. O gráfico dela teria esse formato. Para uma distância dA, a força vale FA. Para uma distância dB, né, do início até o ponto B, a força vale FB. E essa figura aqui, esse gráfico, seria o gráfico de uma hipérbole. E aí isso dá um problemão para a gente conseguir resolver essa situação. Mas se a gente lembrar, quando a força não é constante, eu consigo determinar o trabalho pela área da figura formada entre a curva do gráfico e o eixo. Então, esta área aqui seria igual, numericamente, ao trabalho realizado. Tá, Felipe, não facilitou muito ainda a minha vida, não. Porque se fosse a área de uma esfera, se fosse a área de um triângulo, de uma esfera não, né, de um círculo, a área de um triângulo, a área de um quadrado, a área de um retângulo, a área de um trapézio, com algum esforço eu ainda lembraria e conseguiria calcular. Mas e esse tipo de figura? Como que eu faço para determinar essa área? Bom, tem técnica que seria dividir essas figuras em retângulozinhos, que fosse possível calcular a área. Isso é uma parte de uma disciplina de ensino superior chamada cálculo. Então, a gente não vai pegar tanto isso, eu já vou fazer um cálculo direto para você desse resultado. Vamos imaginar o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor que seja mais clara. Amarelo. Então, em amarelo, eu vou fazer a área dessa figura aqui, ó. Então, a área dessa figura em amarelo, toda ela que está em amarelo, ela vai me dar um valor, tá? Se eu pegar... Então, isso daqui vai me dar um valor, essa parte em amarelo.
Vou botar assim, ó, área amarela. Me deu um valor. Se eu pegar a parte que vai estar agora em azul claro, e eu estou pegando aqui indo até o infinito, ó. Essa parte aqui em azul claro é uma área azul. Como que eu faço para calcular essa que vai estar aqui, ó, em rosa? Se você parar para refletir um pouquinho comigo, a área rosa é igual à área amarela menos a área azul. Conseguem visualizar isso? A área amarela vem daqui até o infinito. A área azul vem daqui e também vai até o infinito. Essa área rosa é a amarela menos a azul. Tá. Então, quando eu faço isso, fisicamente falando, né, já fizeram essa conta pra gente. Então, essa conta, ela indicaria o seguinte: isso aqui é o trabalho de A até B. Essa área amarela, já calcularam o resultado dela. O resultado dela vai dar o seguinte: a constante vezes a carga Qzão vezes a carga Qzinho dividido por dA, para essa distância, da origem até o ponto A. Isso aqui é a área em amarelo. O resultado dela já é isso, tá? Nessa figura meio estranha, já tem esse resultado. E da área em azul? Menos a área em azul, nota que é uma figura parecida. Vai ser K, Qzão, vezes o Qzinho, dividido pela distância dB. Então, nós temos aqui, essa expressão é a área da figura amarela, essa expressão é a área da figura em azul, e uma menos a outra me dá o trabalho, me dá essa área rosa que está aqui no meio. Tudo bem? Eu vou apagar o que está aqui para a gente poder ver essa representação no slide. Tá? Isso está anotado no slide, mas é só para vocês entenderem. Então, olha só. Como eu falei para vocês, né? Para essa distância, essa outra distância aqui, o trabalho de A para B é K Qzão Qzinho sobre dA, para esse ponto, menos K Qzão Qzinho sobre dB. Seria nesse ponto aqui, na área que estaria aí. É só voltar no vídeo que você consegue visualizar. E aí, beleza. Pela definição de trabalho, o trabalho de uma força seria, a DDP, perdão, pela definição de DDP, o trabalho dividido por Qzinho. Então, se eu quisesse aqui, ó, calcular a DDP de A para B, esse resultado todo que eu tenho aqui, ele seria o trabalho. Beleza? Seria aquela área, né? Que estava antes em amarelo. E aí eu teria que dividir esse resultado por Qzinho. E esse outro resultado também por Qzinho, uma vez que é uma subtração. Quando eu faço isso, eu peguei esse resultado todo, é o trabalho de A para B. Se eu dividir por Qzinho, esse trabalho, eu tenho a minha DDP. Então, eu peguei todo esse resultado aqui, dividi o primeiro termo por Qzinho e dividi o segundo termo por Qzinho. Quando eu faço isso, eu cancelo esse Qzinho com esse Qzinho com esse Qzinho.
acompanhem comigo a linha de raciocínio. Eu vou retomar. Se eu tenho que isso daqui é o trabalho, se eu dividir todos os termos por Qzinho, eu tenho a minha DDP entre A e B, ok? Então, aqui na hora eu cancelo esse Qzinho com esse Qzinho com esse Qzinho. Apagando. Quando eu faço isso, fiz essa divisão, eu tenho essa expressão aqui que determina a DDP entre dois pontos de uma carga pontual. Então, a DDP entre dois pontos de uma carga pontual seria K, Qzão sobre a distância do ponto A até a origem, menos K, Qzão dividido pela distância do ponto B até a origem. Então, vamos dar uma olhada em um exemplo numérico, que seria a seguinte situação. Deixa eu apagar aqui. Só um momento. Deixa eu conseguir apagar aqui. Beleza. Opa, perdão. Deixa eu apagar aqui. Essa parte, deixa eu apagar aqui onde está escrito. E o exemplo seria o seguinte. Suponha que Qzão igual a 2 microcoulombs. Então, vou botar aqui em cima anotado, ó. Qzão igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância do ponto A à origem vale 1 metro. A distância do ponto B à origem vale 3 metros. O K é aquele valor que a gente já conhece, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Ele quer saber o valor da DDP entre os pontos A e B. Eu vou usar direto nessa expressão que nós temos aqui. Diferença de potencial. Deixa eu mudar a cor. Diferença de potencial entre A e B seria K, Qzão sobre a distância até o ponto A, menos K, Qzão sobre a distância até o ponto B. Diferença de potencial entre A e B, K, 9 vezes 10 a nona. Qzão está valendo 2 vezes 10 a menos 6. Menos 9 vezes 10 a nona, 2 vezes 10 a menos 6. Só que esse termo aqui vai estar dividido por 1 e esse termo aqui vai estar dividido por 3. Bom, vou botar aqui embaixo, ó. Daqui estou vindo para cá. Diferença de potencial entre A e B vai ser 9 vezes 2, 18, vezes 10 a 9, né? 10 a nona, vezes 10 a menos 6. 10 elevado à terceira. Menos, posso dar uma simplificada aqui, né? Esse 9 divide por 3, dá 3. 3 vezes 2, 6. Vezes 10 elevado a nona, vezes 10 elevado a menos 6. Então, isso daqui também vai dar 10 à terceira. As potências são iguais. Então, isso aqui vai ficar 18 menos 6, que dá 12, vezes 10 à terceira volts. E aí está resolvido o nosso exemplo. Então, já vimos aqui um exemplo. E aí vamos falar um pouquinho sobre algumas das propriedades que vai existir para isso. Bom, primeira propriedade, né, ou algumas observações. Primeira delas é, a diferença de potencial
entre dois pontos do campo de uma carga pontual não depende do valor da carga de prova. Porque olha só, se a gente lembrar, e eu vou escrever aqui novamente, ó, a diferença de potencial entre A e B, K, Qzão, dividido pela distância do ponto A até a origem da carga, K, Qzão, dividido pela distância da origem do ponto B até a origem da carga. Nota que não aparece Qzinho nessa expressão. Então, independe do valor da carga de prova. Essa é a primeira observação. A segunda observação é, embora tenha sido deduzida para pontos sobre uma mesma linha de força, que seria, no caso, essa linha de força aqui, tá? A expressão que fornece a DDP é válida mesmo quando os pontos estão sobre diferentes linhas de força. Então, nesse caso, que a gente viu, a diferença de potencial entre A e B era de 12 vezes 10 elevado ao cubo volts. Isso de A para B. Se a gente pegar outros pontos ao longo de um raio, né? Se eu pegasse aqui, ó, a distância que eu tenho de A para B é a mesma distância que eu tenho de A para C, que é a mesma distância que eu tenho de A para D. Então, para essa situação, tá caindo no mesmo raio porque a distância de B até a origem é a mesma distância de C até a origem, que é a mesma distância de D até a origem. Então, para essa situação em específico, a diferença de potencial entre A e B é a mesma diferença de potencial entre A e C, que é a mesma diferença de potencial entre A e D. Seguindo com a próxima observação, a gente já cai direto em um exercício. Vamos lá? Considere os pontos A, B, C e D localizados no campo elétrico de uma carga pontual de 4 microcoulombs. Então, nós temos aqui o ponto A, está distante da carga geradora a 1 metro. O ponto B está distante 2 metros. O ponto C, 2 metros. E o ponto D, 2 metros. Obviamente, eu vou adotar para isso K igual a 9 vezes 10 a nona. Newton, metro quadrado, por coulomb quadrado. E aí ele quer saber a DDP entre, na letra A, os pontos A e B, entre os pontos A e C, entre os pontos B e C, entre os pontos A e D e entre os pontos C e D. Vamos lá, para a gente resolver isso, vamos pegar aqui na letra A. Eu quero a diferença de potencial entre A e B. Seria K, Qzão, dividido pela distância A, menos K, Qzão, dividido pela distância B. Diferença de potencial entre os pontos A e B seria 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância de A até a origem, 1, menos 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância do ponto B até a origem, que está valendo 2. Diferença de potencial entre A e B igual 9 vezes 4, que dá 36, vezes 10 elevado à terceira. 9 vezes 10 a menos 6, né? Menos, dá para dar uma simplificada aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Então, isso seria 9
vezes 2, que dá 18, vezes 10 elevado a nona, vezes 10 elevado a menos 6. 36 menos 18 dá 18, vezes 10 a terceira, volts. Então, essa é a diferença de potencial entre A e B. Letra A está respondida. Letra B. Diferença de potencial entre A e C. Então, do ponto A até o ponto C. Olha só, galera, eu vou fazer aqui, mas vocês já vão pegar a referência. Isso seria K, Qzão, sobre a distância do ponto A até a origem, menos K, Qzão, distância do ponto C até a origem. Isso seria 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido a distância daqui até aqui, 1. 9 vezes 10 a nona, 4 vezes 10 a menos 6, distância da origem até C, 2. Opa! Essa conta que está aqui, a gente já fez ela aqui. Então, a gente sabe que a distância, que a diferença de potencial de A para o ponto C é a mesma diferença de potencial de A para o ponto B, que vai dar 18 vezes 10 a terceira volts. Lembra? Ó, pegou o mesmo raio. Aqui também pegou o mesmo raio. Beleza? Então, respondida a letra A, respondida a letra C, deixa eu pegar em outra cor para dar um destaque. Respondida a letra A, respondida a letra B, de A até C. E se eu pegasse de A para D, também daria a mesma coisa. Diferença de potencial de A para D. Vai dar o mesmo cálculo. Então, aqui, já respondi a letra A, já respondi a letra B e já respondi a letra D. Agora, se a gente pegar na letra C, ele quer que a gente calcule a diferença de potencial de B para C. Olha só, galera. Diferença de potencial de B para C é igual K, Qzão, distância de B, menos K, Qzão, distância de C. Só que notem, isso aqui dá um valor. Beleza? 36 vezes 10 a terceira. A distância de B é 2 metros. A distância de C também está valendo 2 metros. Então, isso aqui vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6, menos 9 vezes 10 a nona, vezes 4, vezes 10 a menos 6. Aqui vai estar dividido por 2 e aqui vai estar dividido por 2. Percebam que esse valor é igual a esse valor. É isso que eu quero ressaltar com vocês. Um valor menos ele mesmo significa que a diferença de potencial dá 0 volts. Então, de B para C é o mesmo potencial. A diferença de potencial é igual a 0. Do mesmo jeito, de C para D, vai chegar no mesmo resultado. Se você pegar o numerador, dá o mesmo valor. E se você pegar o denominador, daqui para cá vale 2, daqui para cá vale 2. Então, essa também seria a diferença de potencial entre C e D. Está respondida a letra E quando a gente faz isso.